seu desejo, o seu sonho, para muitos, seja algo impossível. Não desanime por aquilo que os outros falam. Também não desanime por aquilo que os outros estão mostrando a você. Também não retroceda por causa das circunstâncias. Prossiga para o alvo. Não desanime, não retroceda, não recue, embora o processo que Deus escolheu para a sua vida seja uma enfermidade. Vou repetir. Não recue, não desanime, não retroceda, não desista, embora o processo que Deus escolheu para a sua vida seja uma doença, seja uma enfermidade. E se a enfermidade não foi adquirida no decorrer da vida, eu peço a você que também não desista, mesmo que a enfermidade já tenha sido de nascença. Vou repetir. Se a enfermidade foi adquirida no decorrer da vida, não desanime, não desista, não recue. E se a enfermidade já veio desde quando você nasceu, eu também digo para você, não desista, não desanime, não retroceda, não recue. Por quê, pastor? Porque recuar é mover-se para trás, é desistir de uma decisão adiada a uma ação. Presta bem atenção aqui. Desistir, retroceder, recuar significa mover para trás, significa desistir de uma decisão, significa mudar de ideia. Não mude de ideia só porque você nasceu com uma deficiência física ou emocional. Não desista, não retroceda só porque você tem ou você carrega uma deficiência emocional e física. Pela manhã eu não disse, mas agora eu vou dizer para você entender algo. Eu nasci normal, até que um dia, atravessando a Avenida das Américas, amando da empregada que tinha na minha casa, ordenou eu atravessar a Avenida das Américas, sem ela olhar direito. Quando eu vou atravessar, o corpo de bombeiro vem, corta o ônibus. Quem sabe aonde eu moro, me pegou da minha casa e me levou até o posto de gasolina. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, presta bem atenção, eu estava internado no hospital, a ponto de morrer, se Deus não permitisse sangrar aonde havia um corte. Tem uma cicatriz aqui. Havia um homem por nome de Benídio, da Metodista Wesleyana, policial, cristão, que pregava a palavra para o meu pai. Foi esse homem que viu, juntamente com outro dono de depósito, eu estendido lá perto da minha casa, com 3 anos de idade. Presta bem atenção, esse homem, que é amigo do meu pai, pregava a palavra para o meu pai e orava pela minha família. Fui então atropelado. Tive que tomar, presta bem atenção, irmãos, 3 anos gadernal. Tomei gadernal. Fui para a escola. Tive dificuldade na escola. A minha avó morre. E naquela época,
o velório era feito na sala da casa. Não sei se é da sua época, mas da minha era. Eu ainda com 6 anos, 7 anos de idade, eu ao ver o caixão, olha só que loucura. Eu ao ver a minha avó no caixão, saí da casa da minha avó, novamente com traumatismo craniano. Já viu isso? Tive que tomar mais 3 anos de Gadernal. E quando a minha mãe foi buscar o resultado, se eu estava bem, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, resumindo, se eu não estava doido, se eu não era um retardado, eu soltando o papagaio, caio da laje. O papagaio era muito ruim, estava dando de lado. E eu, menino, comecei a puxar, ó. Não olhei para trás. Caí de costa? Não. Caí, Deus me virou e eu caí de barriga. Da altura de um galpão. Porque eu estava num galpão. Do lado de um galpão soltando papagaio. Caí, minha barriga ficou igual de mulher grávida. Presta atenção. Igual de mulher grávida, fiquei internado. Saí do internamento, melhorei. Os anos se passaram. Continuei estudando, só tomando bomba. 4. E não diretamente, mas para minha mãe, o meu pai dizia: Luizinho não tem jeito. Não adianta não. É meio retardado. Ficou meio com problema. Mas a minha mãe nunca passou isso para mim. Eu fui saber depois de velho. O que eu estou querendo dizer para você? Embora tenha acontecido tudo isso, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que aquele homem orou, aconteceu na minha vida. Deus me deu escape. Deus me curou, porque se Ele não curou, você tem um pastor doido. Então você também é doido. De me ouvir é doido. Então Deus me curou. Deus mudou a minha vida. Deus me transformou. Por quê? Porque embora eu tivesse ouvido isso da minha mãe algum tempo atrás, não trouxe desânimo nenhum em mim. Não retrocedi. Não recuei. Prossegui para o alvo. Então é muito importante você ouvir isso. Porque nessa história que bíblica, que é verídica, a Bíblia me diz que há um homem. O nome dele é Eucana. A Bíblia diz que esse homem tem 2 mulheres. Uma chama Ana, outra chama Penina. Porém, foi a vontade de Deus. Presta bem atenção nisso, porque as pessoas hoje não estão aceitando a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece. Tu pode achar ruim, tu pode reclamar, tu pode murmurar, tu pode dizer que você não merece, que isso e aquilo, mas a Bíblia diz que tanto querer quanto efetuar pertence ao Senhor. Nada acontece sem a permissão de Deus. Se do alto não for concedido, nada acontece. Nada. Então é a vontade de Deus que Ana seja ou fosse uma mulher estéril. Penina não. Penina é aquela que gera. Ana não. Ana é aquela que não tem condições de gerar. Presta bem atenção. Ana é incapaz de gerar. Penina está capacitada a gerar. E ambas por Deus. Então quem decide é Deus. Quem decide o propósito que você merece, vou dizer assim, é Deus. Mas embora esse propósito ou processo seja uma enfermidade, seja uma incapacidade, isso não significa que vai influenciar a sua capacidade no mundo espiritual. Presta bem atenção no que eu vou dizer. A sua incapacidade física ou emocional não influencia na sua capacidade espiritual. Porque quando Deus permite esse tipo de processo na sua vida e na minha vida, Ele não errou.
Ele sabe que você consegue. Ele sabe que você pode vencer. A Bíblia diz que Ana então vai lidar com uma rival. Ouça isso. Ela tem uma pessoa a qual ela convive, que a Bíblia diz que é a sua rival. Penina está gerando, mas Ana não. A Bíblia diz que Eucana ama mais Ana do que Penina, porque dá a ela oferta dupla, para ela ir ao templo e ofertar ao Senhor. Presta bem atenção aqui, ó. A incapacidade de Ana de gerar não impediu ela de ir ao templo buscar a Deus. A incapacidade de Ana de gerar não foi um instrumento que impedia ela de ir buscar a Deus. A Bíblia diz que todos os anos o seu esposo, juntamente com as suas mulheres e filhos, ia ao templo para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana ia atrás. A Bíblia não me diz que Ana reclamava. A Bíblia não me diz que Ana dizia isso aqui: olha marido, olha meu amor, olha meu benzinho, olha minha vida, né? Hoje é assim, minha vida. O primeiro bife que faz errado já não é minha vida mais. Gente, deixa eu parar aqui. Celebrar casamento é bom demais. Meu amor, que coisa maravilhosa. Você está linda. Amarei a ti para sempre. Você é minha vida, osso do meu osso, carne da minha carne. A primeira toalha deixada na cama já não é mais osso do meu osso, carne da minha carne. A primeira compra que excede o orçamento, meu Deus, eu falei para você, era para você comprar só isso. Aí você trouxe todinho, você trouxe Yakult, você trouxe Tafumaé. Eu falei, não é assim? Oh glória! Mas na hora da cerimônia, vida, amor, é na saúde, é na doença, é na alegria, é na tristeza, até que a morte nos separe. A primeira batida do carro, meu Deus. Falei? Quem mandou você pegar o carro? Falei para você que você é roda dura? Falei para você não comprar carro? Você é teimosa? Ei, não parece? Aí começa. Mas vamos aqui. Ana não falou com Eucana: eu não vou ao templo, porque eu não gero. Marido, estou desanimada. Já se faz 17 anos que eu vou ao templo, e até hoje eu sou incapaz de gerar. Não falou. Eucana, vai com Penina, porque Penina é abençoada e eu não sou, vou ficar em casa. Eu acho melhor ouvir a notícia de Penina e Eucana, o que ocorreu no templo, do que eu ir no templo. Eu sou incapaz. Há uma deficiência em mim, a minha alma não aguenta mais. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a incapacidade dela de gerar não incapacitou ela de buscar a Deus. A incapacidade dela de gerar não fez com que a capacidade dela de buscar. Presta bem atenção. Aquilo que era deficiência para ela foi um instrumento para ela ir até o Senhor. A Bíblia diz então que eles estão indo há anos, e todo ano ela orava e Deus não respondia. Até que um dia Ana foi, mas Eucana e Penina, como os demais anos, porém nesse dia ela fez algo que você precisa fazer: colocar para fora aquilo que você não colocou ainda, tirar do coração aquilo que você não tirou ainda. A Bíblia diz que ela vai se derramar aos pés do Senhor, e se derramando aos pés do Senhor, a Bíblia diz que o sacerdote, o sumo sacerdote, Eli, vai olhar para ela e vai dizer: tu está embriagada, mulher.
A mulher está meio esquisitosa, como diz o irmão. Só que a Bíblia me diz que a alma dela era derramada diante da presença do Senhor. Ouça isso. A doença que ela tinha, a enfermidade que ela tinha, que era a esterilidade, não impediu ela de colocar diante do Senhor o sonho que ela tinha. E a deficiência que ela tinha estava relacionada ao sonho dela, olha só. A incapacidade que ela tinha estava direto relacionado à vontade dela, mas isso não foi impedimento para ela buscar o Senhor. A Bíblia diz que ela se derrama diante do Senhor, e a palavra do Senhor me diz que ela sai dali, não da forma como entrou. Ouça aqui, em nome de Jesus, não saia nessa noite da forma como você entrou. Não faça da sua deficiência emocional ou física um obstáculo para você vir ao templo. Não faz isso. Não faça da sua deficiência, não faça da sua deficiência emocional, física, um instrumento para você ficar vendo o culto em casa. Não faça. Faça como Ana. Venha ao templo. Se aquebrante diante da presença de Deus. Busque a Deus. Por quê? Porque aquela que não pode gerar fisicamente, ela não deixou de gerar espiritualmente. O povo não entende isso, cara. A deficiência física dela não impediu ela de ser ou dar continuidade, de ser uma geradora no mundo espiritual. A Bíblia diz que ela ora, se ela orou, ela está gerando. E a Bíblia diz que Deus responde. E como que Deus responde? Fazendo ela capaz daquilo que ela não era. Vou descer. Eu vou descer. Deixa eu pegar o iPad, eu vou descer. Vou descer, eu estou achando que vocês estão pensando no cachorro quente. Vou descer. Olha que tremendo. Aquela que era incapaz de gerar um filho, ela entra no templo, se sentindo incapaz de gerar um filho, mas ela sai do templo com a capacidade que ela não tinha, para gerar aquilo que ela não tinha condições. Ela entra, ela ora, e Deus muda a situação dela. Aquela que não podia ter filhos, agora ela vai ter. Por que que ela vai ter? Porque o filho, embora seja uma realização do sonho, é um instrumento de Deus para consertar o sacerdote. O sacerdócio, perdão. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. O processo que Deus escolheu para você, embora você ache que é só uma realização do seu sonho, pode ser um projeto para consertar o que precisa ser consertado. Vai doer um pouco, tá? A Bíblia me diz que havia o sumo sacerdote Eli e os seus filhos. E a palavra do Senhor me diz que os seus filhos se corrompiam à porta do templo. Eu falei isso lá no congresso de jovens, falei pela manhã e vou falar agora. O fato de você ser um sacerdote biblicamente não significa que você não é um ímpio. Porque a Bíblia me diz que Ofni e Finéias eram ímpios, mas eram sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos reinos de sacerdotes. Ofni e Finéias tinham a promessa de Deus, através de quem? De Arão. Descendência veio Eli. E a palavra do Senhor agora vai me dizer que os filhos que são sacerdotes, estão na porta do templo se prostituindo. Sabe o que ocorre hoje? Pastores, ministros de louvores, cantores, pregadores, estão se prostituindo, não é mais na porta, é dentro. Sabe com o quê? Quadrilha. Olha a cobra. Pegando oferta que não é para pegar. Aquilo que é de Deus é de Deus. O que é nosso é nosso. E o que está acontecendo hoje? Cheio de sumo sacerdote, como Eli, fazendo vista grossa para aquilo que não pode ser feito. Você encontrou um pastor que não faz vista grossa quanto às coisas de Deus. É por isso que não dá liga, não vai dar liga.
Aqui eu não permito Ofni e Finéias. Aqui também eu não sou Eli. Eli que fica vendo os filhos fazerem as coisas erradas, como se nada estivesse fazendo. Por isso veio Samuel. Presta bem atenção. Por isso veio Samuel. Eu não vim para a igreja batista à toa. Eu vim para a igreja batista, Templo de Deus, para consertar o que precisa ser consertado. A Bíblia diz que Ana então vai ouvir a voz de Samuel. O choro. É levado para o templo. Sabe para quê? Para aprender as coisas de Deus. Ouça isso aqui. Ana vai pegar um menino, vai levar para o templo. Para quê? Para que um menino aprenda as coisas de Deus. Então segura aí, viu, mãe e pai? Ao invés de você pegar o seu menino e levar lá para o mundão, traz ele para a igreja. Sabe esse congresso de jovens? Seu filho perdeu, sua filha perdeu, a mãe e o pai que não veio, perdeu. Não volta mais esse dia, não volta mais. Mas aqueles que vieram, se praticarem aquilo que ouviram, meu Deus, vão ser bênção. A Bíblia diz que Samuel está dentro do templo, juntamente com o sumo sacerdote, e a palavra do Senhor me diz que Deus vai chamar por Samuel. Olha que lindo. Você entendeu isso? As pessoas estão querendo que Deus chama por eles, com eles voltados para a coisa do mundo. Samuel estava dentro da igreja. Oh, meu lindo. Ofni e Finéias eram sacerdotes ímpios. Sabe o que é isso? Eu disse pela manhã e vou dizer agora, sem medo. Sabe o que é ser um sacerdote ímpio? É ser aquele sacerdote que gosta da música mundana. É ser o sacerdote que gosta da música secular. É ser o sacerdote que gosta de beber uma cachaça, gosta de tomar um vinho, gosta de tomar uma pinguinha, sabe? É ser o sumo sacerdote que não honra a Deus, que não tem temor de Deus. É ser o sumo sacerdote que rouba as pessoas, sabe? Em coisas ilícitas. Você está entendendo? O Senhor sabe quem aqui é Ofni e Finéias. Isso é sério. É sacerdote, mas é ímpio. Sacerdote que é sacerdote de Deus, ouve as coisas de Deus, fala das coisas de Deus, adora só a Deus e glorifica a Deus. Olha para Samuel. A Bíblia me diz que quando Samuel, ele vai deixar o ofício sacerdotal, ele vai reunir todo Israel, não é esse grupinho aqui não, é todos, e ele vai dizer, se porventura eu defraudei alguém, pode manifestar aí. Ninguém manifestou. Ninguém. Aí o que a gente vê hoje? Os reinos de sacerdotes, pastores, pregadores, diaconato, nosso caso, e mais divulgação, quem toca, quem canta, igual Ofni e Finéias, se prostituindo, e achando que Deus não está vendo. Só que veio Samuel. Você não pegou não, você vai pegar. Só que veio Samuel para a sua vida. Samuel para a sua vida. Sabe para falar o quê? Sabe para falar o quê? Ô Eli, os seus filhos estão fazendo aquilo que não me agrada. Assim, eu vou melhorar. Assim diz o Senhor, Eli. Aquilo que eu prometi você para ser perpétuo agora não é mais. Eu quebro a minha aliança agora com você e com o sacerdócio da sua casa, porque esse tipo de sacerdócio não é o sacerdócio que eu escolhi. Então Eli, os seus filhos irão morrer. A Bíblia diz que vem os filisteus, Israel está na guerra, e o que vai acontecer? Ofni e Finéias vão. Mas você acredita, Anderson, que Eli não vai sentir a morte dos filhos? Sabe quando que ele morre? Quando chega a notícia que a presença de Deus foi embora. Como que eu sou sacerdote se eu não tenho a presença de Deus para cuidar? Na hora que vem um mensageiro e fala, Eli,
levaram a arca, tomaram a arca. A Bíblia diz que ele cai e morre. Ei, eu não posso aqui nessa igreja, como reino de sacerdote, como sacerdote que o Senhor nos chamou, permitir que vocês queiram ser Ofni e Finéias, a ponto de Deus querer tirar a presença dele desse lugar. Deixa eu dizer algo para vocês: eu perco todos, mas a presença de Deus não. Vocês podem ter raiva de mim do modo que quiser, me chamar da forma que quiser, mas o que mais prevalece para mim é a presença de Deus. Samuel nasceu para consertar aquilo que estava errado. Então aquela que era incapaz se tornou capaz, sabe para quê? Para gerar aquilo que Deus queria. Está entendendo? A sua deficiência física ou emocional não faz com que o projeto de Deus não seja concluído. Conclui. Deus faz. A Bíblia diz que Samuel vem, Samuel vai ouvir a voz do Senhor no templo, Samuel vai anunciar aquilo que o Senhor quer, Samuel vai fazer aquilo que o Senhor quer, e Ofni e Finéias vai morrer, e Eli vai morrer também. Agora olha que lindo, mesmo Ana tendo todo esse problema, em nenhum momento ela desistiu daquilo que ela queria. E aí eu fico vendo algumas pessoas aqui na igreja, irmão, põe um negocinho desse aqui, desistindo daquilo que Deus prometeu. Meu Deus, irmãos, quando vocês vão despertar que aquele que chamou vocês é maior, aquele que escolheu vocês nunca errou, irmão. Ele não errou. Se Ele permitiu acontecer na sua vida o que está acontecendo, é porque tem um propósito dEle, tem o querer dEle, tem a vontade dEle. Ei, não limite o Deus que você diz que carrega, porque você é templo, você move, e se você é templo do Espírito, aonde você vai, eu creio que Ele está indo. Então não limite a esse Deus, persevere como Ana, não desanime, não desista. Tem pessoas deixando de vir à igreja, irmãos, para ficar em casa, porque as coisas não estão andando como gostaria que andasse. Que isso? Faz isso não. Persevere, não recue, não retroceda, não desista, embora a enfermidade seja uma AIDS, embora a enfermidade seja um câncer. Irmãos, às vezes você me vê ali pregando, vê os pastores aqui pregando, olha só, sem citar nomes, é um dia desse, dentro daquilo que Deus me chamou para fazer, não é fácil, não é fácil. As pessoas querem ter um dom de revelação, as pessoas querem que Deus use, irmãos, não é fácil não. Nós temos aqui, para a honra e glória do Senhor, várias pessoas que trazem pessoas de outros lugares, para que eu possa orar em nome de Jesus, para ver se Deus orienta, fala alguma coisa. Enfim, e nesses meses atrás, trouxeram aqui uma pessoa. Essa pessoa é chefe de enfermagem, sabe tudo quanto é negócio de doença, entende. E pediram para mim orar, porque essa pessoa teve que ser internada, e um médico fez tudo quanto é tipo de exame, e ela não sentia nada. Enfim, orei. Falei com quem me pediu para orar, olha, ela tem um tumor, tem um câncer. Esse câncer, ele vai deslocando para lá e para cá. Enfim, a mulher foi internada. Aí saiu do internamento, voltou para casa. Na hora que voltou para casa, passou uns dias, aí a irmã da igreja, ô benção, ô pastor, vem cá, dá para você passar aqui, fulana de tal está aqui. Eu falei, dá, vamos lá. Fui lá. Quem estava lá? O marido. Olha só, hein, o marido e a filha, presta bem atenção, e a mulher que acabara de sair do hospital. O marido alegre, contente, a mulher saiu do hospital, aí pediram para mim orar. Aí eu falo, tem certeza? Não, benção. Ô pastor, pode orar. Então tá bom, vamos orar. Na hora que eu orei,
Eu falei assim, ó, olha só, irmão, não é fácil não. Marido do lado, católico, tá? Falei para ele assim, ó, assim diz o Senhor, Ele não vai curar ela. Na hora, ele disse, eu creio que Deus vai curar. Falei para ele, a sua fé não é o suficiente para revogar aquilo que Deus fala. Mas eu vi que começou a querer debater, eu creio, a minha fé é imensa, já está curada, eu ó. Vai embora. E o homem querendo não discutir, mas argumentar o tamanho da fé dele. Falei, eu entendo, é a sua vontade, eu entendo também a sua fé, mas eu sei quem é que está me falando, não é para cura. O que ocorreu? Semana passada foi o enterro. Semana passada foi o enterro. Morreu. Porque Deus falou que ia morrer. Por que eu contei isso? Porque para o marido não foi fácil ouvir. Mas se eu escuto o marido ou muitas pessoas aqui na igreja, por aquilo que eles falam de mim pelas costas, eu ia desanimar daquilo que Deus me chamou para fazer. Só que eu não desanimo. E por eu não desanimar e não recuar, o que Deus faz? Ele usa mais ainda. Então o que eu estou querendo mostrar a você? Que uma enfermidade, que uma deficiência, ela não pode, em hipótese nenhuma, tirar a sua capacidade espiritual de buscar a Deus. Uma intimidação não pode, irmãos, nem sei, é só Deus, né? Tem um propósito nisso. Já aconteceu tantas coisas. Me chamaram para pregar no bairro Camargos, alguns anos atrás. E nessa vez que eu fui pregar no bairro Camargos, chamam, acho que é Igreja Batista Leão de Judá. Foi eu e a pastora. A igreja estava cheia, parecia uma garagem de uma casa. E um grupo de jovens que me conheceram, me convidaram para estar lá. E eu fui. E nesse dia, fizeram uma fila, que dá dessa parede na outra, de pessoas que vieram à frente. E nisso vieram jovens, vieram pessoas mais idosas. E fizeram a fila. Eu peguei e falei só, eu vou orar. Se porventura, como eu faço aqui, Deus fala alguma coisa, glória a Deus. E eu comecei a pôr a mão. Quando eu chego numa mulher do tamanho da nossa irmã Natália, eu ponho a mão nela. O Espírito Santo diz para mim, ó, ela fala que é minha, mas ela não é minha. Aí vai eu falar. Falei assim, irmã, Deus está falando comigo que você não é do Senhor não. Que isso? Eu sou da igreja lá, católica. Eu falo em línguas. Eu tenho o Espírito Santo. Olha eu. Tá bom, irmã, se você tem o Espírito Santo, se você fala em línguas, se você é de Deus, tem mais de 18 pessoas aqui, eu vou orar por todas. Se até eu orar por todas, você não falar em línguas, você não é de Deus. Se você falar, é um engano que está agindo na minha vida. Orei por todo mundo. Na hora que eu voltei nela, o Senhor colocou essa mulher muda e ela caiu no chão. Fiquei sabendo que até hoje já está me procurando, querendo me pegar. O que eu estou querendo dizer para você? Que embora eu recebo ameaças, eu não desanimo daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque nem todo mundo agrada daquilo que Deus me usa para falar. Mas você tem que falar aquilo que Deus ordenar. Olha para Ana. Penina era a sua rival, irritava ela. Mas nem a irritação de Penina fez com que Ana desistisse daquilo que ela sonhava. E eu fico vendo algumas pessoas aqui desistindo daquilo que Deus chamou para fazer. Não pode. Olha para Ana, olha para Samuel. Olha o propósito de Deus através da vida de Ana, pelo um processo que ele escolheu. O processo que Deus escolheu para Ana, qual foi? A esterilidade. Aí quando nós nos deparamos com uma situação adversa, o que nós falamos? Deus não me ama, Deus não me quer, isso é o capeta,
são inimigos. Ô irmãos, está vendo ali, ó? Terça-feira ela vai contar o testemunho. Mas vocês estavam na igreja, então posso falar. Está vendo ali, ó? Aqui, ó. Estava internada no CTI. O que é que Deus falou nessa igreja? Se o casal não consertar, ela vai morrer. Estou mentindo aqui? Fernando, você tem que ser isso, isso, isso. Ó, fala para Lucimar isso, isso. É verdade? Onde é que está a criança? Agora pergunta os dois se eles conversaram ou não. Claro que conversou, queria perder a criança. Mas ouvir isso agora é fácil, né? E na hora que Deus me fala? Agora tem uma diferença. Eu não estou preocupado com aquilo que eles vão achar. Eu sei quem é que me chamou para fazer. É Ana. Ana não estava preocupada com aquela que irritava ela. Ana queria a realização do sonho dela. Para de ficar preocupado com aquele que está te irritando, meu lindo. Foca naquilo que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Aceita o processo de Deus na sua vida. Eu tive que aceitar o processo de Deus na minha vida. Sabe qual foi o processo de Deus? Foi Ele chegar para mim, usando uma pessoa, dizendo assim, ó, a sua irmã vai morrer. Seu pai vai sair de casa. E se você desanimar, eu não trabalho na sua família. Você tem noção disso? Eu recém-convertido, como muitos vêm aqui, e numa igreja pentecostal, Deus usar uma irmã para falar assim, ó, eu estou fazendo uma cura na sua casa. Qual que é a cura? Deus levar minha irmã caçula. E ainda Deus falar com você, ó, eu não quero que você desanime, eu não quero que você retroceda, eu quero que você persevere, porque se você parar, eu não salvo a sua família. Você tem noção disso? E hoje, minha tia que era macumbeira é cristã, a minha irmã que recebia enxu dentro de casa é cristã, meu pai que achava que Jesus era Tiradentes, agora de vez em quando vai na igreja. E se eu tivesse parado? Então Deus sabe como Ele pode agir. O único problema nosso é que nós não agimos como Ana. Se você agir como Ana, vai dar certo. Amém? Agora olha só. Quantos aqui querem ter dons? Levanta a mão. Dons do Espírito. Querem, né? É lindo, não é? Maravilhoso? Ô glória, aleluia. Vou ficar na mídia gospel. Aquele ali é de Deus, é do manto. Agora quero ver. Como hoje de manhã, eu fui orar para todos. Pus a mão na minha esposa. Essa aqui é minha esposa, quem não conhece. Linda, maravilhosa, única da galáxia. Ninguém tem igual, só eu. Pus a mão. Na hora. Aquilo que Deus me usa para falar com vocês. Quando alguém vai morrer, o Espírito Santo veio. Eu comecei a chorar. Deus levanta o Gleidson de lá, para vir me consolar, porque Deus falou comigo que por esses dias vai levar meu pai. Está preparado para ouvir isso? Porque faça eu falar com a Maciele, falar com vocês. E quando Deus falar que vai levar alguém, e no caso é meu pai. Sou filho único homem. Você sabe o que é conviver com o pai a vida toda? Você sabe o que é no dia da separação, seu pai chegar para você, nem para sua mãe, que é a esposa dele, nem para as irmãs, mas chegar para você e falar isso aqui, ó. Hoje eu estou saindo de casa, mas uma coisa você nunca esqueça, eu nunca vou deixar de ser seu pai. Pegou a mala e foi embora, irmãos. Não falou com a minha mãe, com as minhas irmãs, não. Foi comigo. Aí hoje Deus fala que por esses dias, eu sei o que é por esses dias, irmãos. Por esses dias eu vou levar o seu pai. Agora, porque Deus falou isso, eu vou falar que Deus é injusto, porque Ele me usa para fazer tantas coisas? Não. Porque Deus falou isso, eu vou me desanimar, vou reclamar, vou murmurar, vou retroceder, vou parar? Eu não, meu lindo. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está entendendo? Aí às vezes, por causa de um namorico, por causa de um casamento, desiste. Não, desiste não. Desiste não.
Persevere. Persevere. Nós vamos para casa, não tem mais o que falar, não. Eu vou falar o quê? Cadê meu iPad? Deixei por aí, me dá ele aí. Está aqui? Olha, eu estou tão doido. Olha só. Isso aqui. Esse iPad está sujo também, viu? Olha só que lindo essa. Que lindo. Porque a capacidade física, olha só, a incapacidade física não pode frustrar o plano de Deus. Pelo contrário, a incapacidade permitida por Deus é só um instrumento de Deus para a realização do propósito de Deus. Você não entende isso, né? E por você não entender por aquilo que você está passando, você murmura e reclama. Agora, se você entendesse que é o processo que Deus escolheu para a sua vida, tudo muda. Nós vamos para casa. Vai ser mais uma semana, se o Senhor assim permitir. Eu espero que você seja como Ana, perseverante. Em nome de Jesus. Vamos para casa. Fica de pé, não tem mais o que falar não. Vou ficar enchendo linguiça aqui não.